Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém? Nós vamos conversar um pouquinho hoje. É bom vocês não saírem daqui? Depois. Acho que só dá tempo de tomar uma água, né? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ceia do Senhor. Por isso que a ceia vai ser após a palavra. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Bagunçar um pouquinho a vida dos diáconos, que é muito monótona, né? Assim, fica tudo muito igual. E a gente tem que, de vez em quando, fazer eles uma bagunçada aí no rito deles. Então nós vamos pregar primeiro e depois vamos ceiar. Se você fez só ceiar, embora também eu frustrei seus planos, então agora você vai ouvir a palavra e depois vai participar do corpo e do sangue do Senhor conosco. Amém? Eu vou pedir para você abrir um texto daqui a pouquinho. Será em João 6 que nós vamos usar de base. Mas antes disso eu quero introduzir um pouquinho essa palavra, falando da ceia do Senhor e trazendo um discernimento desses elementos segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Pai, eu quero confirmar, Senhor, concordar com a oração do pastor Plínio junto com a igreja e ainda te pedir algo mais, Senhor, pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, porque isso só pode ser feito pelo Senhor, Deus. Isso só pode ser ministrado, Pai, pelo Senhor, uma unção que quebra o jugo nos nossos ouvidos, que quebra o jugo nos nossos olhos, que nos faz enxergar e ouvir as coisas do reino espiritual. Que céus e terras se unam nessa noite sobre as nossas vidas. Que a conexão, Senhor, seja poderosa em Ti, ligando céus e terras, unindo o propósito através da revelação do Senhor nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero falar um pouquinho da ceia, que é o que a gente sabe, essa renovação da nossa aliança feita com o Senhor, uma aliança feita no seu sangue, e aí nós renovamos através do ato profético chamado ceia do Senhor, usando os símbolos que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu, e a qual Ele deu um significado, né, por conta daquilo que foi feito para selar essa aliança, que é a obra consumada no Calvário e depois com a ressurreição de Jesus. E essa obra feita por Jesus e consumada por Ele nos coloca de volta no jardim, nós sabemos isso, porque perdemos esse lugar de comunhão, de intimidade, de amizade com Deus. E uma vez sendo feito inimigos de Deus, agora precisava um plano de redenção para nos colocar de volta nesse jardim da comunhão. E Ele, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que então Ele já proveu esse sacrifício, Ele já proveu esse cordeiro que foi imolado sem mácula e sem mancha, para que eu e você pudéssemos voltar à comunhão do jardim. E de inimigos, por causa do pecado, nós passamos agora a ser amigo de Deus, por meio dessa graça voluntária de Jesus e dessa obra que Ele consumou. E essa aliança de amor, então, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para a luz dele, nos tirou das trevas e nos levou direto para a luz e nos deu vida agora. E Jesus disse então, após sua ressurreição, que Ele foi preparar lugares, e Ele foi preparar moradas celestiais para nós. Ele foi preparar lugares, mas também deixou um legado para ser experimentado pela igreja enquanto nós estivéssemos aqui na terra. Ele disse, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugares. Mas aqui Ele deixou um legado, Ele deixou autoridade para nós o servirmos, Ele deixou autoridade para nós operarmos então nesse reino, até que nós possamos vê-lo face a face quando chegar o tempo determinado para cada um por meio da morte ou do arrebatamento da igreja. E para isso então Ele nos deixou todo o poder conquistado na cruz. Ele deixou todo o legado conquistado na cruz, e na cruz ficou
toda a provisão que nós precisamos para a nossa vida espiritual, física, emocional, para nos movermos no reino, para fazermos a obra que Ele nos confiou e ainda obras maiores, porque esse era o desejo dEle. E essa ressurreição, ela tem um poder que emana dessa cruz, dessa obra que foi consumada, um poder que Jesus conquistou para nós, que não só é direito, como é uma herança daqueles que aceitaram essa aliança, porque quem aceita essa aliança, então passa a ter o direito de ser chamado filho por adoção. Então nós somos enxertados e esse filho agora tem um direito de herança por meio daquilo que Jesus conquistou. A obediência de Jesus nos ensinou essa perseverança, nos ensinou a perseverar e a caminhar nessas verdades. E Ele deixou essas verdades e disse assim, celebra isso, celebra o poder da ressurreição até que eu venha. É o que Ele nos mandou fazer. Entra nesse lugar, entra nesse poder daquilo que foi conquistado no Gólgota. Entra nisso, se move nisso, como autoridade, como igreja, como quem foi feito filho. Entenda isso, entra nisso e se move nisso até que eu venha. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, você conhece, se quiser abrir, você for rápido, pode abrir, mas eu vou mesmo pregar em João 6. Mas em Atos capítulo 2, o verso 42 e 43, que você conhece, diz assim, perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui tem uma receita que a igreja de Atos entrou. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E aí o que isso gerava? Havia temor por todas as vidas, havia temor na igreja, havia temor no meio das almas. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então vamos entender o texto. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, e aí depois disso um temor se instalava no meio da igreja. E quando esse temor da presença de Deus, da revelação de Deus, daquilo que Jesus fez, quando esse temor se espalhava, então o que se seguia após isso? Maravilhas e sinais eram operados por meio daqueles que Ele tinha confiado essa obra. E nós como igreja necessitamos entender um pouco mais essa verdade revelada na comunhão. Porque a ceia, ela é uma renovação dessa aliança que foi feita lá na cruz. E que chegou para mim e para você quando nós o recebemos e aceitamos essa aliança. Cada um no seu tempo, do seu momento, do seu jeito. Mas tem um dia que marcou a nossa vida, que aquele dia é um divisor de águas entre ter sido feito, ter vida de novo e regenerado o nosso espírito por meio de uma aliança. Daquilo que Ele já fez por todos uma vez só, mas uma vez já consumado, precisa agora que eu e você o recebamos. Então todos nós temos um momento que marca a nossa vida. A partir daqui eu tive uma aliança com o Senhor. A partir daqui eu iniciei esse lugar de aliança. E agora, a ceia, então, é a renovação dessa aliança. Então eu quero entender com vocês algo que vocês provavelmente já sabem, mas para a gente contextualizar. A renovação da aliança e o que seria uma aliança. Porque renovar essa aliança, eu preciso entender o conteúdo dessa aliança. Uma aliança, ela pode ser definida como um acordo entre duas partes. Esse acordo pode ser entre famílias, entre grupos, entre pessoas, entre dois indivíduos. Então, ela pode ser definida como um acordo. Ela pode ser definida como algo que foi feito um pacto entre duas pessoas. Fisicamente falando, uma aliança pode ser firmada por um papel, por um documento. Uma aliança pode ser firmada por um empenho de uma palavra, né? Uma aliança pode ser firmada de várias maneiras, se falando do ponto de vista de uma aliança física, no mundo físico. Agora, as alianças espirituais, geralmente elas são firmadas por meio de atos proféticos que mandam uma mensagem para o mundo espiritual. Sempre acompanha um símbolo, algo que tem carregado de um poder, que manda uma mensagem que estabelece as coisas no reino espiritual e que elas se fazem presente no mundo físico.
Então, alianças espirituais, quando elas são feitas em Deus, por meio de Jesus, elas ligam céu e terra. Elas ligam a vontade do propósito eterno, ela liga a vontade, o desejo de antes da fundação do mundo, ela liga com aquilo que está na terra e passa a existir e vem aqui para a terra aquilo que está estabelecido no mundo espiritual, primeiro lá e depois aqui. Então, as alianças espirituais, na maioria elas são feitas por um ato profético. Esse ato profético sempre vai ter uma ação feita no mundo físico que manda uma mensagem para o mundo espiritual, e isso tem um retorno do mundo espiritual para o mundo físico. Então a ceia é um ato profético que renova a nossa aliança. Por exemplo, alguns estudiosos relacionam o termo aliança com a palavra birtu. Essa palavra birtu é um termo acadiano que quer dizer grilhão, vínculo e até algemas. Então, uma aliança espiritual, ela vai te vincular com aquilo que você se aliançou. Nós sabemos quando nós fazemos aliança no mundo espiritual, que não são em Jesus, mesmo quando nós não conhecemos esses princípios de Deus, nós estamos sujeitos a ter consequências no mundo físico por causa dessas alianças. Até que um dia Jesus entra na nossa vida e começa a redimir. Mas não é diferente com a nossa aliança feita em Jesus na obra que Ele consumou na cruz. É uma aliança que nos liga, que estabelece um vínculo, que poderia ser chamado de um grilhão ou de uma algema, como essa palavra birtu. Mas eu prefiro o termo vínculo porque ela nos vincula a Jesus. E esse vínculo na aliança da obra feita na cruz é para a eternidade. É para a eternidade. Então foi dessa maneira que a aliança com Jesus foi feita no sangue e no corpo dele. E é dessa maneira que essa aliança me vincula a ele, te vincula a ele de uma maneira eterna. Mas que isso tem um legado aqui na terra enquanto nós não experimentamos a eternidade. Enquanto nós não fechamos nossos olhos e enquanto o arrebatamento não acontece, isso tem um valor tremendo. Isso nos traz respostas para cá hoje, porque todo benefício que ele alcançou no Calvário, ele vem para nós por meio dessa aliança. E a ceia do Senhor, ela não é simplesmente um rito. E por conta de entendimentos diferentes, entendimentos que foram romanizados, antes mesmo de serem romanizados, os homens mudaram o entendimento. Ora achavam que, de uma forma mística, o símbolo do pão se transformava na carne, o suco se transformava no sangue. Ora outra turma disse, não, aqui ninguém vê sangue, ninguém come a carne, pão é pão. Então, entre uma ponta e a outra das extremidades, se encontrou o estado original, que lá em Atos dos Apóstolos eles viviam e por isso experimentavam grandes sinais. E qual é esse equilíbrio do que realmente acontece? Que hoje a maioria dos teólogos contemporâneos aceitam, que segue a linha de Calvino e que é a coerência da revelação verdadeira, por meio da Bíblia. Então tem um símbolo, que é o pão, tem um símbolo, que é o suco, e isso não muda no mundo físico. Você come, tem gosto de pão, você toma, tem gosto do fruto da vide. Isso não muda no mundo físico. Mas espiritualmente, é a presença do Deus Todo-Poderoso em nós. É a presença do corpo de Jesus em mim. É a presença do sangue de Jesus em mim. Isso acontece no âmbito espiritual. Por isso eu iniciei dizendo que céus e terras vão se ligar. Céus e terras vão se unir. É o espiritual manifestando no físico. E uma explosão do poder de Deus na minha vida e na sua. A ceia, ela não é um rito. Ela não é uma ordenança sem vida. Em algumas igrejas ainda se pratica ela como um rito. Não é o nosso caso, mas mesmo nas igrejas que entendem o poder da ceia, nós corremos o risco de começar a ceiar no automático. Nós corremos o risco de fazer a ceia, vamos fazer algo, porque nós temos que fazer, porque Ele deixou uma ordenança. Alguém disse que seria uma vez por mês, alguém inventou isso, tem o protocolo da igreja, eu não posso romper, então nós vamos fazer. E às vezes a gente até encolhe a ceia e não discerne a ceia do Senhor como ela deveria ser discernida. Por isso que eu estou aqui nessa noite para falar sobre o discernimento da ceia. Não que todo domingo de ceia nós vamos pregar
toda a pregação sobre isso, mas é importante, é de suma importância a igreja entender com discernimento espiritual o que ela está fazendo na ceia do Senhor. Nós corremos o risco de praticar um ato religioso e formal quando nós ceiamos como um rito. Nós corremos o risco de ficarmos longe dessa essência quando nós participamos da ceia dessa maneira. Quando nós discernimos o corpo e o sangue, realmente nós trazemos a vida do sacrifício. Nós trazemos a vida da conquista da cruz. Nós trazemos a vida do corpo, a vida do sangue. Mas quando nós não discernimos, pouco efeito ela faz nas nossas vidas. Porque quando eu entendo aquilo que realmente está vindo, e eu creio nisso pela fé, o que está vindo, naquele momento onde eu estou novamente relembrando a minha comunhão com Ele, quando eu entendo, queridos, isso é poderoso. Isso me tira de um lugar, de um ritual, isso me tira de uma ordenância, porque Ele mandou que até venha. Não, isso ganha vida em você, isso ganha vida em mim, isso ganha poder na igreja. E a igreja primitiva entendia isso, por isso gerava temor. O partir do pão constantemente, diariamente no meio deles, gerava um temor da presença, porque era nítido. O partir do pão trazia a memória de Jesus viva, trazia o poder da ressurreição viva, trazia o sacrifício que Ele passou vivo, e isso gerava um temor. E é claro que uma igreja que tem temor anda muito mais longe do pecado, porque o temor volta no nosso meio. E quando o temor inundava o meio deles, então posteriormente o texto de Atos diz que os sinais e maravilhas o seguiam. Queridos, nós não vamos experimentar sinais e maravilhas sem estar relacionados ao temor de Deus, sem resgatar o temor de Deus. Nós até podemos experimentar parcialmente algumas coisas, mas não aquelas que nos estão ligando com a eternidade. Porque Ele diz que naqueles dias uns vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, fiz sinais de maravilhas. Ele vai dizer: mas eu não te conheço. Então esse tipo de sinais não era o que Atos 2 estava experimentando, e não é o que nós queremos experimentar. Nós queremos experimentar sinais de um Deus que prometeu e cumpriu e se sacrificou para isso, mas que Ele disse: olha, vocês vão fazer obras maiores ainda, mas a minha aliança, ela te promete a eternidade. Então você cumpre tudo lá, e quando você acabar a sua carreira, você vem para cá e eu vou te dizer: entra no gozo do teu Senhor. Esses são os sinais que seguirão aqueles que creem dessa forma, que creem no entendimento daquilo que Jesus fez e que não se apartaram desse temor. Nós precisamos resgatar isso. Quando discernimos o corpo e o sangue de Jesus, como Ele realmente é, nós trazemos então a vida da ressurreição, o poder da ressurreição para dentro de nós. E quando nós não participamos com entendimento e com discernimento, nós corremos o risco de, pelo contrário, adoecermos. Por quê? O texto de 2 Coríntios 11, verso 29 e 30, que é um texto muito conhecido nosso da ceia. 1 Coríntios 11, 29 e 30 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E às vezes a gente se pergunta: mas quem é esse que come e que bebe indignamente? O que o tornaria indigno? Queridos, a coisa que mais torna alguém indigno de participar é a falta de discernimento do que está fazendo. Não é o pecado. Porque Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Porque no exame você vai encontrar onde você falhou. E o que Ele está te chamando não é para se apartar da ceia, Ele está te chamando ao arrependimento. Ele diz: se examina, se arrepende, confessa, deixa, aplica todas as outras coisas que a palavra diz, se conserta e coma. Então, o que nos faz mais indignos de participarmos é não discernirmos do que nós estamos participando. E tem pessoas que não consideram em pecado, não consideram nem que não cabe para alguns um reexame ou um exame antes da ceia, mas ele nem percebe que ele não está discernindo, que ele está fazendo como um rito, que ele está fazendo como um ato mais religioso do que tudo, e que por isso a Bíblia diz que muitos estão fracos e doentes e muitos até dormem. Aqueles que não discernem aquilo que estão fazendo, a consequência, segundo esse texto, é fraqueza, doença e morte no meio da igreja. Por isso é preciso discernir o que nós fazemos nesse rito chamado ceia do Senhor,
renovação da nossa aliança, poder de Deus na minha e na sua vida. A Bíblia diz: comei da minha carne e bebei do meu sangue. Agora sim, abra comigo João 6, eu vou ler de 51 a 54. Aqui é um texto onde ele diz: comei da minha carne, coma da minha carne e beba do meu sangue. E aí nós vamos ver como é que isso funciona, falando em alguns textos. João 6, 51 a 54. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O texto de João 6, ele trata com o assunto de comer da carne e beber do sangue como sendo um assunto de peso. Às vezes nós tiramos esse peso que a Bíblia dá ao assunto do meio da comunhão da ceia. É um assunto de vida ou morte. Notem que o texto trata como um assunto de vital importância. Jesus fala que se nós não comermos a carne e bebermos do seu sangue, nós não temos vida em nós. Porque a vida está no legado daquilo que ele conquistou. E ele deixou um jeito de renovar esse legado e essa vida. É a ceia do Senhor. Ele disse: se você não comer, se você não beber, você não tem vida em você mesmo. Porque a sua vida, o que ele está dizendo? A sua vida vem de mim. A sua vida vem do que a minha vida conquistou no Calvário e após ele pela ressurreição. É aí que eu pude dar vida para você. E eu deixei um jeito dessa vida ser renovada enquanto você está na terra. É até que ele venha, é até que ele venha, é até que ele venha. E que jeito é esse? Participar e comer da sua carne e beber do seu sangue. Quando nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, tudo que ele conquistou no Calvário se transforma em poder em nós, quando nós comemos com entendimento. Quando nós discernimos o legado e a herança que está no poder da sua ressurreição, e nós comemos da carne e bebemos do sangue com esse entendimento, isso se torna poder em nós. Quando nós participamos da ceia no mundo físico, como eu disse, o pão vai continuar sendo pão. O suco vai continuar sendo suco. Mas no mundo espiritual é o sangue e o corpo de Jesus que corre na minha veia e na sua. É o corpo e o sangue de Jesus que automaticamente explode no meu espírito, que ministra a minha alma e ministra o meu corpo físico. Esse discernimento e entendimento precisa estar claro no meio da igreja. Esse entendimento precisa estar vivo dentro de mim e de você. Porque quando eu consagro os elementos, no mundo físico eles não mudam. Mas no mundo espiritual é a herança da carne dele que foi moída por mim e por você. É a herança do sangue dele derramado por mim e por você, injetada nas nossas veias, injetada como uma explosão no espírito humano, que alcança a alma e alcança o corpo físico. Não é um rito sem vida, morto. Não é mais um ritual. Não é fazer porque tem que fazer. Não é vida, é poder, é power, é dínamos. É virtude de Deus injetada em você e em mim. A aliança de sangue feita, queridos, com Jesus. O que mais Jesus usou para falar da nossa aliança com Deus por meio dele, o paralelo que ele mais usou na terra para explicar isso foi o casamento. Todos sabem disso. E como que se dá a aliança de um homem e uma mulher no casamento? Então, um homem e uma mulher se conhecem. E a Bíblia diz: deixa a casa do seu pai. Ou seja, ali já começa a aliança, porque deixa em honra a casa do seu pai, debaixo da bênção dos pais. Se une a sua mulher, vai se unir embaixo de um compromisso, que cada povo, cada época teve a sua forma de firmar esse compromisso. Hoje,
no país onde nós moramos, a maneira de firmar esse compromisso é o casamento civil. É um pacto registrado e escriturado por um documento. E aí, também selado por uma bênção sacerdotal. Então, assim se firmou um compromisso, uma aliança. Porém, ela se consuma de fato na relação sexual. Nós sabemos disso. É na relação sexual que se consuma e os dois se tornam uma só carne. Então, aqui Deus diz, agora se fundiu, é uma só carne. A nossa aliança que a gente carrega do nosso casamento, ela é um símbolo importante, é também um ato profético, que manda uma mensagem para o mundo espiritual, mas ela é um símbolo, não é o símbolo que nos consuma, o símbolo que nos consuma como uma só carne, é a renovação pela vida sexual. A aliança do casal se renova cada vez que a relação sexual é consumada. Por isso, quando um casal em Cristo tem uma vida limpa, uma vida livre, que ele vem conquistando liberdade. Então, a relação no leito, como Hebreus diz, sem mancha e sem mácula, ela passa o quê? Renovar essa aliança de tal forma que um fica tão unido com o outro, um é tanto uma só carne, que começa até no passar dos anos do casamento, um se entende pelo olhar, se entende pelo gesto e se tornam muito parecidos um com o outro. Por quê? Porque a unidade e a renovação da aliança, ano após ano, vai me deixando parte dele e ele parte minha. E quando nós obedecemos a palavra e não temos mácula, não temos mancha, e nós estamos debaixo do princípio, então essa aliança nos funde em um só. Jesus fez isso com a gente. Queridos, eu vou te dizer, ali no Calvário, nessa aliança, ele se fez um com todos aqueles que um dia iriam receber. Está disponível para todos. A aliança de Jesus não foi como a nossa. Porque por mais bem intencionado que um homem ou uma mulher seja, às vezes eles rompem os contratos. Às vezes ele não rompe o contrato, mas eles traem o combinado. Às vezes eles não traem, mas eles ferem o combinado. Jesus foi além. Ele deu o seu sangue, a sua carne, e empenhou. E ele disse, o meu contrato não falha. Da minha parte não falha. Da minha parte não falha. E aí, ele deixou algo para renovar essa aliança. Porque essa aliança com Jesus, ela foi consumada no sangue dele da cruz. Assim como de um homem ou uma mulher foi consumado no sangue do ato sexual, de Jesus foi consumado na sua dor, naquilo que ele se entregou, naquilo que ele tinha de melhor, naquilo que ele foi moído, pisado, esgotado em sangue. E ele diz, eu estou pagando a parte da aliança. E para todos aqueles que crerem, receberem essa herança, é para a vida eterna. E aí ele escolheu algo para renovar a aliança com ele. Da mesma forma que um homem e uma mulher renovam a sua aliança e se funde, ele falou, eu também vou deixar algo para a gente renovar a nossa aliança. E aí, cada vez mais que você participa, você está entendendo, querido? Você se funde com ele. Você fica perto dele. Ele em você e você nele. Ele em você e você nele. É isso que esse texto diz. Você nele e ele em você. Fundidos e você mais parecido com ele a cada tempo que passa. Podemos ter outros símbolos da nossa aliança? Podemos. Eu tenho um símbolo da minha aliança com Jesus na minha mão direita, como noiva dele. Isso aqui foi um particular meu com o Senhor. E eu creio que tem um valor por conta da palavra que eu recebi e do momento em que eu consagrei esse símbolo. Então isso tem um valor precioso no meu relacionamento com o Senhor. Cada um pode ter a sua particularidade. Agora tem algo que ele deixou para todos. Tem algo que ele deixou para a igreja. E essa se fez uma ordem. Ele diz, olha, é até que eu venha. Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Até que eu venha. Porque ele diz que um fica no outro. Na verdade eu vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o teu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Aleluia. Eu quero falar de algumas coisas no sangue e no corpo de Jesus. Discernindo o sangue de Jesus. Eu vou colocar 3 princípios do sangue e 3 princípios do corpo. Ainda tem um tempinho para falar. O sangue de Jesus, que nós vamos falar primeiro, ele foi escolhido por Deus como elemento expiatório. Nós sabemos que o sangue de Jesus ele já foi apontado por expiação, né? Desde os animais, desde lá do Éden, o animal que foi morto, já por expiação ele apontava para a expiação do cordeiro sem mácula. E Deus escolheu para a perfeição dessa aliança algo que não tinha transgressão, que fosse oferecido pela transgressão do homem, mas que não podia ter transgressão. Para quê? Para que satisfizesse a injustiça do pecado dentro dos padrões de Deus. Pastora, o que podia satisfazer a justiça de Deus? Para resgatar a própria criação de Deus. A própria criação de Deus errou, mas Deus é justiça, a base do teu trono é justiça. Então o que poderia satisfazer essa justiça? Querido, só o amor de Deus. O amor de Deus, de tal forma a derramar vida do sangue de Jesus, podia ser o penhor dessa aliança de resgate. Então o sangue de Jesus, ele é tão poderoso pelo entendimento que Deus teve acerca do que é o sangue. Pelo entendimento do que o sangue é de fato, do que ele representa. O sangue de Jesus, às vezes, por mais que alguns, sem entender, usam de uma maneira mística, né? Porque a gente usa falar o sangue de Jesus tem poder, às vezes, sem nem entender o que nós estamos clamando, ou nem entender de fato o que é o sangue. Agora eu vou te dizer uma coisa, quando nós entramos nessa realidade espiritual, do jeito que a Bíblia nos ensina, eu vou te dizer, a gente vai entender o quanto mais poderoso é o sangue do que a gente pensa que é. No sangue, primeira coisa que eu quero falar do sangue, no sangue está a vida de Deus. Está a vida de Deus e está a vida que Deus deu ao homem. Porque a vida de Deus é a essência eterna. E Deus deu toda a vida da terra, que é o zoe de Deus. O zoe de Deus é a vida que Ele soprou, seja no ser humano, seja nas plantas, em tudo que tem vida, Ele soprou o seu zoe. Só existe vida porque Ele soprou. Só que em Jesus se converte céu e terra, porque está a vida de Deus, porque quando Ele colocou o próprio sangue dEle para fecundar o óvulo de Maria, essa essência do sangue de Deus teve que ser injetada no útero dela. Não foi igual os outros seres humanos, né, tirando Adão e Eva que foram formados, não foi igual nós, que é a semente do homem, o sangue do homem, que fecunda o óvulo de uma mulher. Não, no caso de Jesus foi o próprio Deus que colocou o seu sangue ali. E o zoe que estava em Maria, que foi dado por Maria, junto com o sangue de Deus, agora se faz poder e nasce o Redentor. Nasce a vida de Jesus. Agora, nesse sangue, queridos, está a vida de Deus. Levítico 17, verso 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é sangue, é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando Deus colocava e pedia esses animais, já era profetizando o cordeiro. Mas aqui já tinha um significado. O sangue, ele carrega a vida. Ele carrega o poder da vida. Então, a vida no sangue, ela para o ser humano é representada por essa palavra zoe. Mas a vida de Jesus, ela não tem só o zoe da vida humana. Ela tem a essência eterna de Deus. Portanto, quando você participa da ceia com esse entendimento, você traz vida para dentro de você, quando você crê que o sangue de Jesus está vindo para dentro de você. Essa vida, quando Jesus desceu ao inferno, queridos, antes dele subir ressurreto, ele desceu, a Bíblia diz que ele foi às partes mais baixas do inferno. E ali, o sangue dele agora, que recebeu a vida da ressurreição, tinha um poder tal que a morte teve que se render. Que os grilhões da morte tiveram que se curvar.
Que a chave do inferno, o poder da morte de Satanás, todos foram entregues quando ele desceu por esse poder da vida, da ressurreição. Ele desceu às partes mais baixas do inferno, levou cativo o cativeiro, levou Abraão e todos da antiga aliança, levou ao terceiro céu, porque eles não estavam ainda. Por conta do poder dessa ressurreição no sangue de Jesus. Queridos, eu gostaria de poder transmitir um pouquinho do que eu creio e do que eu entendo que tem nesse sangue. A vida no seu sangue se tornou nossa maior herança. O poder da sua vida e a ressurreição, ele vai atuar poderosamente em nós. Se você entender isso, a apatia espiritual tem que ir embora. Se a morte, os grilhões da morte se curvaram diante dele, quem dirá uma apatia espiritual? Quem dirá um desânimo espiritual? Querido, você está entendendo? Se o poder dele, ao chegar no inferno, por meio dessa ressurreição, aquilo que ele estava carregado, aquilo que vinha no poder da ressurreição, porque no seu sangue estava a vida. O sangue é carregado da vida, e o sangue dele é a vida que derrotou toda a morte. Se o poder que fez com que os grilhões da morte se rendessem, ele teve que se submeter, Satanás teve que entregar a chave da morte, a chave da sua casa, a chave do inferno, quem dirá uma apatia espiritual, um desânimo espiritual, um enfraquecimento na fé, tem que se render diante desse sangue precioso e poderoso do nosso Redentor, porque é poder de ressurreição, é poder de ressurreição, é vida dentro de você, é vida dentro de você, é vida dentro de você, é vida. Aí ele vivifica ossos secos. É uma vida que levanta mortos, que vivifica ossos secos. Não tem o que esse sangue, com esse entendimento não produz em nós, mediante eu vou participando, e vou entendendo, é a vida dele em mim, não é só a vida humana, não é só o zoe, é a essência de Deus, é a vida de Deus na minha vida, por meio desse sangue. O que mais que o sangue tem? A Bíblia diz que o sangue tem luz. A vida de Deus é luz que corre pelas veias de Jesus. João 1, se você quiser abrir, de 1 a 5 eu vou ler. Queridos, no mundo espiritual essa luz é algo visível. É uma substância visível, que a gente que não gosta de crer ou de nos aprofundar na realidade espiritual, a gente procura não pensar nisso. Mas no mundo espiritual isso aqui é uma substância palpável, visível. João 1, de 1 a 5 diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então diz o que? Que a vida era luz. E no texto que eu li antes diz que o sangue é vida. Então o sangue era a vida, agora esse texto diz que a vida é luz. Querido, deixa eu entender. Quando a Bíblia diz que te transportou esse sacrifício, tirou das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de luz, foi isso que aconteceu. É a luz que corre nas veias dele, porque quando ele chega, todos que têm uma experiência com Jesus, todos que têm uma semelhança de um arrebatamento, algo sobrenatural, só podem descrever essa tal luz, só podem identificar uma luz, só podem identificar que chegou uma luz, que brilhou uma luz. E se você crê que o sangue dele está vindo para você, então a luz dele está vindo para você.
Queridos, eu quero te dizer que se você entender o que tem nesse poder do sacrifício de Jesus renovado na ceia, você nunca mais andará do mesmo jeito. Você nunca andará, porque Satanás se aproveita de uma ignorância no meio da igreja. Por isso que ele arma ciladas e faz com que sejamos alvos fáceis, vulneráveis, presas fáceis de ser atacada, porque não temos o entendimento. Porque se você caminhar nesse entendimento, você caminha que cada vez mais que você se aprofunda no seu relacionamento e na sua vida com Ele, mais luz vem sobre você. Então você está andando e você pode olhar e pensar e ousar a imaginar que você está andando e a luz está andando e que alguém brilhoso está andando, porque é isso que acontece. É isso que acontece. É isso que acontece. É a luz dele que brilha em você. É essa luz que te transportou das trevas, mas não só te transportou e te jogou em outro lugar, te jogou num lugar de luz e te deu luz, porque o sangue dele dentro de você é luz, é pura luz, é energia vital, é energia brilhosa. Pastor, isso já está me fazendo sentir mais poderoso. E é para fazer mesmo, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos discernir o corpo, porque vai gerar temor do que aquilo que ele fez. Vai gerar temor, vai nos ajudar a vencer o pecado e vai nos fazer enxergar quem nós somos e o que isso produziu em nós. As trevas é a ausência de luz. Só tem trevas porque não tem luz. Acende a luz, as trevas. Trevas, na sua essência, é a ausência da luz. Então, por isso que onde a luz chega, a treva. Aí você explica por que entra num lugar um crente cheio de luz e tem um embate espiritual. E às vezes as pessoas chegam e me contam algumas coisas. Isso, pastor, eu não entendo, parece que deu um conflito, parece que deu um mal-estar, parece que deu um negócio. Aí eu vou ver o que é que aconteceu. Eu digo, não tem aliança entre luz e trevas. Então o que nós estamos tendo é um embate espiritual. Às vezes nós passamos por embates espirituais, porque você não sabe que você é luz. Você não tem consciência disso no teu corpo. Porque às vezes a gente sabe de ouvir falar, mas não sabe da experiência de experimentar. E você chega num lugar e alguma coisa desgoverna o mundo espiritual. E embates acontecem e você não sabe, mas às vezes está tendo um choque de trevas com luz. Mas onde você chega com esse entendimento, a treva tem que sair. As trevas têm que sair. As trevas têm que sair. Quando você entende isso, você passa a perceber e a participar do sangue de Jesus. Você passa a perceber que tem luz correndo na sua veia, que do jeito que ele chegou brilhando no Sheol, para resgatar o cativo, para resgatar o que estava lá cativeiro e levar cativo com ele, do jeito que ele chegou brilhando de luz. É isso que corre para mim, para a sua veia, quando nós bebemos o sangue com entendimento. Mais uma coisa que está no sangue. No sangue está o amor de Deus. O amor de Deus está contido no sangue de Jesus. E é sem dúvida o maior amor. É o amor que ama sem reservas. É o amor que ama sem condição. É o único amor incondicional 100%. Não é como o amor de uma mãe, não é como o amor de pai, que ainda falha. Esse amor não tem condições, não tem reserva. Hebreus 12, 24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel? Porque o de Abel clamava por vingança. Ainda que ele foi um bom homem, ainda que ele foi um exemplo sacerdotal, mas ele clamava por justiça. Ele estava reclamando uma morte fora do tempo, por alguém que foi usado pelo maligno. Mas Jesus, esse texto de Hebreus diz que o sangue dele fala muito melhor do que isso, porque o sangue dele é de um amor voluntário, de um amor voluntário, que tudo sofre, que não é condicional. Queridos, deixa eu te dizer, se você entender o que você faz na ceia, você vai entender que quando o sangue de Jesus vem para você, primeira coisa, o amor dele vem.
O amor dele te convence, o amor dele te transforma, o amor dele rompe estruturas na sua vida, o amor dele arranca sentimentos que você não conseguiria sem. Mas um segundo benefício desse amor que vem pelo sangue, ele te capacita a amar. E aqui eu faço uma ressalva, porque amar é tão difícil, queridos. Amar pode ser uma escolha, que a gente decide de coração e de decisão tomada, mas na hora de colocar em prática, é tão difícil em alguns momentos. E tem situações que é só pelo sangue de Jesus mesmo. Literalmente é pelo sangue. Porque quando o sangue dele está em você, essa capacidade de amar te enche, porque você vai ficar um com ele. Cada vez que você se liga a ele, você é um com ele, ele é um com você. É um só, é uma fusão. Então você recebe dele, você fica mais parecido com ele. Então cada vez que você ceia com esse entendimento, o amor de Jesus vem sobre você e te capacita a amar. Quando você se sente incapaz de perdoar alguém, ceie com entendimento. Use isso com entendimento. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizer, pastora, eu não quero perdoar. Aí ok, não querer é uma decisão. É uma decisão. Não querer não tem muito o que se fazer com alguém que não quer. Você pode só orar por ela. Agora tem pessoas que dizem assim, eu não consigo perdoar. Mas você quer? Quero. Mas eu não consigo. E às vezes passa 1 ano, 2 sem liberar o perdão. Deixa eu te dizer, sei com entendimento, em nome de Jesus. Entenda que quando você participa do sangue, o amor que fez com que ele derramasse o seu sangue, o amor com que levou ele a que tudo sofresse, tudo se entregasse, tudo renunciasse, esse amor vem para você. Pastora, por que às vezes não funciona? Porque a gente não discerne o corpo, não discerne o sangue, porque a gente não discerne a ceia. Porque a gente não se beneficia, não crê naquilo que nós estamos fazendo. Porque às vezes a ceia se torna um rito morto, sem vida, sem entendimento, sem discernimento. Eu me lembro uma vez que eu não conseguia liberar um perdão. Eu nem tinha esse entendimento que eu tenho hoje da ceia. Então naquele momento foi o Espírito Santo que me capacitou naquele entendimento para aquele momento. E eu não conseguia perdoar uma situação, porque envolveu dor, decepção, frustração. Mas eu dizia para o Senhor na minha oração, eu quero liberar. Eu preciso liberar. Mas Senhor, eu não consigo. E um dia eu fui num culto. E eu fui num culto e cheguei na igreja, uma igreja que eu não conhecia. Eu fui só ali, naquele momento, procurar um refrigério. E estava um culto de ceia. Aí eu dizia assim, eu olhei quando foi consagrar o cálice, eu olhei para aquele cálice e falei, Senhor, coloca o poder do teu sangue no meu coração, porque de mim mesmo eu não consigo, mas eu sei que o teu sangue pode vir e remover toda essa mágoa. O teu sangue pode entrar em mim e fazer a diferença nessa situação. E queridos, hoje eu entendo com tanta clareza o que o Espírito Santo me levou a fazer naquela noite, porque é algo muito claro, eu só não tinha discernimento. Eu só não tinha entendimento daquilo. Eu não tinha os textos revelados. Eu estava no início da minha fé. Para aquela situação, aquilo foi poderoso. Aquela situação, a partir daquele dia, eu consegui resolver, com certeza, sem ser pelo meu poder, sem ser pela força do meu braço, sem ser pelo meu domínio próprio, nem a minha vontade. Foi realmente uma resposta da oração. Mas eu entendo hoje que Deus usou o princípio do sangue, que me levou providencialmente num culto de ceia, para que o princípio do sangue entrasse em mim. Quando eu ceiei, aquela noite especialmente, eu participei do sangue de Jesus, e aquilo entrou como um fogo dentro de mim. Eu tenho certeza que naquela situação, aquele dia, o meu coração foi limpo. Mas hoje eu entendo que é para tudo que eu não esteja conseguindo amar, perdoar, o sangue dele abre esse caminho. O sangue dele abre esse caminho em você e em mim. O corpo de Jesus, quero falar um pouquinho do corpo. Discernir o corpo é compreender, da mesma forma que o sangue, tudo que eu tenho no corpo. Né? Tudo que aquilo que o corpo providenciou. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o corpo é o poder da unidade. Queridos, o pão é o símbolo escolhido para que o Senhor representasse sua carne, e para que Ele falasse disso na Bíblia. O pão é o símbolo que Ele escolheu, e a partir do pão, Ele promove a comunhão no corpo.
Olha que interessante. O poder da unidade no corpo. O corpo, na hora da ceia, o pão é dividido. Ele é dividido em vários pedacinhos. E espiritualmente o que acontece é o contrário. No mundo espiritual, nós sempre vamos, quando a gente quer derrotar uma entidade, nós vamos no espírito contrário a ela. Toda entidade que a gente quer derrotar, nós vamos no espírito contrário, na prática contrária. E esse ato profético dilacera o pão, espedaça o pão, corta o pão, e é vários pedacinhos, mas no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só. Então os pedacinhos se ligam, os pedacinhos se ligam, os pedacinhos se ligam. E aquilo que foi feito no mundo físico sobe no mundo espiritual e a gente se une, porque o poder do corpo dilacerado, espedaçado, esmagado, arrancado pedaço das suas costas, do seu lado, o corpo dele que foi espedaçado, moído, torturado, ele hoje vem para mim, para você, com esse poder de nos unir. Então o primeiro princípio que a gente vê no corpo de Jesus é o da unidade, o poder da unidade. 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então o pão se desfaz em pedaços, mas ele volta a ser um, quando nós participamos com esse entendimento. Pastora, como é que esse princípio de unidade pode ser usado? Queridos, em mim sozinha, na ceia com o Senhor, eu sou um com Ele, eu me ligo com Ele, e me ligo com todo o corpo na face da terra por causa daquilo que Ele promove. Em mim com o meu esposo, promove algo sobrenatural de unidade, o casal que ceia junto, ele entra em outro nível de unidade, ou seja, quando há uma discórdia, providencialmente há uma necessidade de chamar a unidade por meio da ceia. No âmbito familiar, haveria muito menos discórdia e confusão se naquele momento crucial que cada um vai para o seu quarto, ou cada um quer uma coisa diferente, ou surge uma briga, alguém quebrasse aquilo e trouxesse ao entendimento e dizer, vamos ceiar. Porque aquilo que está separado volta a ser um, esse é o poder da unidade do corpo. Na igreja, queridos, quando nós participamos com esse entendimento, a fofoca, a maledicência, a dissensão, a confusão, isso se dissipa. Um grupo, seja um PG, seja um ministério, quando começa a haver dissensões, desunião, quebra de alianças, a ceia com entendimento é providencial para voltar a nos unir, para nos trazer para o mesmo lugar, porque a gente reconhece, Senhor, eu não posso, mas confessamos os nossos pecados, nós olhamos para nós mesmos, nos examinamos, e agora sim participamos do teu corpo, chamando de volta a unidade. Alguém pode dizer alguma coisa? E quebrar esse silêncio? O partidarismo, o julgamento e tantas outras coisas que vão sumir e se render diante da unidade promovida pelo corpo. Que outra ação poderosa a gente encontra no corpo de Jesus? O poder da crucificação. Talvez morrer para si mesmo e se crucificar seja o maior dilema da maioria dos cristãos. Talvez seja aquilo que é de maior dificuldade na vida de um crente. Morrer para suas paixões, morrer para suas concupiscências. Lá em Gálatas 5:24 diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Às vezes você lê esse texto e diz assim, mas algumas paixões eu ainda não crucifiquei. Esse texto aqui não está se fazendo verdade em algumas áreas da minha vida, que algumas concupiscências não foram crucificadas. Eu falo isso profeticamente, mas na essência, na verdade, alguns dizem, eu não consegui. Queridos, o poder do corpo, quando eu discerno, ele carrega o poder da crucificação. Porque quando ele foi moído, para ele ser moído, ele se abnegou.
Para ele ser moído, ele foi crucificado, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, sem mancha, sem mácula. Ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então aqui é o maior exemplo de entrega, de renúncia. Aqui é o maior exemplo de alguém que se crucificou na sua vontade em todo o tempo que esteve na terra para cumprir um propósito. Então, quando o corpo dele foi dilacerado por obediência, quando ele suportou ali em todas essas marcas, quando ele suportou os níveis de rejeição, quando ele suportou tudo aquilo que foi inferido a ele, tudo aquilo que o machucou, o desprezou, ele estava em obediência ao Pai. E essa obediência traz e carrega o corpo dele com um poder de crucificação. Quando nós não conseguimos nos crucificar, quando nós não conseguimos deixar que Ele crucifique nossas paixões e concupiscências, sei com esse entendimento. Nas suas áreas de dificuldade, sei com esse entendimento. Pegue o pão, é simples assim, pegue o pão e diz: Ele morreu por isso, Ele foi moído por isso, saiu pedaços do corpo dele por isso. Então eu trago sobre mim o poder desse corpo crucificado, para que eu crucifique tal e tal área da minha vida. Declare isso ao ceiar. Entre nesse lugar e diz: Senhor, por mim eu não consigo. Mas no teu corpo tem esse poder. Entre nesse lugar, nessa dimensão espiritual. Abra esse lugar na tua vida por meio da fé e diz: Senhor, no teu corpo o Senhor foi obediente, o Senhor teve a maior expressão de renúncia, o Senhor deixou as suas paixões, as suas concupiscências para obedecer à vontade de Deus. Então, por meio do que o Senhor fez, eu também faço, eu também alcanço. Por meio do que o Senhor alcançou, isso vem em mim, não na força do meu braço, não no meu poder, mas naquilo que o Senhor alcançou ali para mim. Por isso que Ele deixou para a gente renovar essa aliança até que Ele venha, porque essa obra não seria feita em um primeiro ano de vida convertida. Essa obra não se completaria na primeira ceia que você tomasse. Senão você se batizava, tomava uma ceia só e não precisava tomar mais. Mas Ele diz: até que eu venha, porque é de glória em glória que Ele vai me fazer, é de glória em glória, é de processo em processo, é de glória em glória. Então é assim que eu vou crescer e alcançar isso. O que mais que eu vejo no poder do pão? O poder da cura. Queridos, deixa eu te dizer, os cultos de ceia em nome de Jesus voltarão a ser carregados dos milagres de Atos. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso, porque eu sei que a ceia com eles não era uma vez por mês. O partir do pão é a comunhão no pão, no partir do pão era diário. E diz que o temor encheu a igreja, e em seguida diz que os sinais e maravilhas começaram a se manifestar no meio da igreja. Por quê? Porque eles entendiam, e eles quanto mais entendiam, mais participavam. Quanto mais entendiam, mais participavam. Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso não diz que foi parcialmente, não diz que foi de vez em quando, não diz que foi dependendo de. Querido, deixa eu te dizer, aqui está escrito verdadeiramente. Você crê nisso? Diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é uma verdade que está quando nós participamos do corpo dele. As enfermidades, elas foram moídas junto com o corpo dele, isso é uma verdade. Pastora, mas eu ceiei uma vez com esse entendimento e a enfermidade não saiu. Sei de novo, participe de novo, injete o corpo dele e a saúde perfeita dele em você todas as vezes que precisar, que for necessário, porque é você nele e é de glória em glória, de glória em glória, e isso vai se fazer verdade em você. Isso vai se fazer verdade em você. A cura física
física. Sim, 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 em nome de Jesus, eu profetizo que nós voltaremos a ver curas físicas em meio aos cultos de ceia, porque iremos ceiar com entendimento, iremos ceiar entrando na revelação do mistério daquilo que foi alcançado, e nós veremos isso em nome de Jesus. Cura emocional, a provisão está aqui. Gente, diz aqui, nós o reputávamos por aflito, então ele passou aflição para que a gente fosse livre dela. Arrebaçou e dabaixei. Senhor, eu creio, é nesse espírito, eu creio, quando eu tomo do teu corpo, quando eu como do teu corpo por meio do pão, eu creio que a minha aflição vai embora, porque o Senhor se fez aflito para que eu pudesse ser livre da aflição. Ele foi ferido, ele foi oprimido. Então, se ele foi oprimido, quer dizer que eu posso ser desoprimido, eu posso ser livre da opressão, porque ele foi lá para que isso fizesse verdade na minha vida. O castigo que nos traz a paz. Tem castigo que tira a paz. Tem situações que tiram a paz de uma família. Naquilo que ele fez, eu tenho direito e herança agora da paz voltar ao meu lar. Processos por processos, processos por processos, e eu vou confirmando a minha aliança, e eu vou confirmando a minha aliança com ele, e ele em mim e eu nele, até que cada área seja atingida. Isaías 53, no verso 3, diz assim que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Queridos, todo desprezo, toda rejeição, foi para hoje te livrar de cadeias disso, foi para te tirar. Se você discernir o poder do sangue e do corpo de Jesus, se você alcançar esse entendimento, se você entrar nesse mistério, pastora, mas quantas vezes, quantas forem necessário? Toda vez que você ceiar na igreja, toda vez que você for numa igreja diferente e tiver ceia, toda vez que você ceiar na sua casa, toda vez que você ceiar em família, ou com seu esposo, ou com grupos pequenos, toda vez que você ceiar sozinho, todas as vezes, discirna a unidade do corpo, discirna aquilo que a unidade faz no meio em que você convive, discirna que os pedaços se juntam de volta. Se você entender o poder disso, você ceia, trazendo e chamando profeticamente quem está lá fora para cá para dentro. Você entende? Que um parente, uma família, um bairro não alcançado, a igreja, por meio dessa unidade, pode dizer assim: Senhor, profeticamente, nas regiões celestiais, eu estou trazendo quem está fora para dentro. Porque esse é o poder da ceia. Ele morreu por todos. Então nós podemos, por meio da ceia, dizer: eu me uno com a igreja que está perecendo, eu me uno com a igreja que está sendo perseguida. Isso muda o seu nível de intercessão, isso muda o seu nível de alcance espiritual, isso muda o seu nível de buscar pessoas que estão fora, ou estão aflitas, ou passando situações, para que você se una a elas em intercessão. Por meio da compreensão disso, aqueles que estão lá fora podem ser resgatados para dentro. Porque um entendimento que crê nesse poder levanta a mão de intercessão e começa a mudar nas regiões celestiais. E aí o céu se une à terra, o céu se liga à terra, e a vontade dele começa a mandar respostas para cá. Oramaçu e dabaixei. Herebaçu e nabaixoi. Se a igreja entender e discernir o corpo, começaremos a eliminar a fraqueza, começaremos a eliminar a enfermidade em todos os âmbitos.
a falta de temor, a dificuldade em viver em santidade, a dificuldade em nos posicionar contra o pecado, se nós começarmos a mudar o nosso entendimento daquilo que Ele fez e que é alcançado todas as vezes que nós renovamos, todas as vezes que o sangue dele vem para as minhas veias, que o corpo dele vem para as minhas veias, tudo o que eu falei aqui se torna poder de Deus correndo dentro de mim. Queridos, quando a igreja entender isso e se posicionar numa vida mais próxima dele, santidade, intimidade, entendimento do que Ele fez, eu vou te dizer, o inferno recua e começa a temer. Porque o problema é que às vezes ele vê você andando como luz, mas ainda assim ele não tem medo, porque às vezes ele sabe que você não sabe o que tem dentro de você. Agora, quando ele sabe que você sabe o que corre dentro das suas veias, que você entende isso e que você se apropria disso, aí verdadeiramente ele começa a fugir, porque você não é mais interessante para ele. E na verdade ele começa a cortar a volta, porque onde você chega, ele tem que sair, porque ele sabe que alguém ali sabe que vem carregado de tudo que foi alcançado na cruz, pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Eu quero fazer 2 apelos aqui nessa noite. Quero pedir que você feche os teus olhos. Nós vamos orar primeiro. Se una a mim nessa oração em concordância, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, agora. Solta-nos, Senhor. Solta-nos, Senhor. Solta as ligaduras da impiedade. Solta as ataduras. Solta dos pés, solta das mãos. Solta, Senhor. Vai soltando, Pai. Vai soltando, Senhor, nas regiões celestiais. Solta-nos, Senhor. Desprende-nos, Senhor. Tira, papai, cadeado, Senhor, com as tuas chaves conquistadas, vencidas. Ramassui da Baixei. As conquistas, Senhor, que o Senhor já venceu por nós, nós trazemos ela em memorial agora. Aquilo que o Senhor venceu ao ressuscitar, aquilo que o Senhor venceu ao se entregar como uma ovelha muda. Aramassui da Baixei. Aquilo que o Senhor venceu quando, Pai, o Senhor requereu tudo e o Senhor Jesus aceitou. Quando ali no Gólgota o Senhor disse: se puderes, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua e não a minha. O Senhor entregou, o Senhor renunciou. E aí gotas de sangue, desse precioso sangue verteram da tua testa, verteram em suor, porque ali o Senhor se entregou. O maior nível de renúncia, o maior nível de renúncia, o maior nível de renúncia. Quando da sua cabeça saiu sangue, quando aquela coroa foi pregada, ali o Senhor mudou o nosso entendimento. Ali nesse sangue nós podemos alcançar libertação na nossa mente, libertação dos sofismas, trocar a nossa maneira de pensar. Hey, Arabasoye, Arabaxê. Hey, Arabasoye. Quando furar o teu lado com aquela lança, ai, novamente saiu o teu sangue, novamente saiu o teu sangue. Por isso nós podemos perdoar. Por isso, Senhor, o Senhor nos capacita quando nos furam. Por isso o Senhor nos capacita quando nos humilham, quando nos traem. O Senhor nos capacita, porque ali naquele sangue vertido no teu lado, nós alcançamos a capacidade de perdoar no Senhor. Harabas, oye, oye,
Yelabaso, Trazemos em memória, trazemos na nossa memória. Se você quer, se coloque de pé. Trazemos na nossa memória o teu sangue vertido, o teu corpo moído. O teu corpo moído naquele chicote pontiagudo. E nós saindo dos cativeiros. O Senhor sendo moído e as enfermidades saindo. Entramos nesse mistério. Entramos nesse mistério. Poder do Senhor, poder do Senhor, poder do Senhor.